Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pro. Bom dia, pro. Bom dia. Bom dia, pro. Bom dia, gente. Bem-vindos. Bom dia. Já vão abrindo aí a apostila de vocês na tarefa 25. Tarefa 25. Um minutinho para começar. Vamos lá, então. Tarefa 25. A tarefa 25 diz linguagem não verbal. Ou seja, nós também podemos nos comunicar por meio de imagem. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui passa uma mensagem. Olha quantas informações a gente consegue captar por meio de uma imagem. Primeiro, quem é a figura humana que está perto da entrada da embarcação? Noé. 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 De acordo com a narrativa bíblica, que outros seres Noé deveria levar consigo na arca? Um casal de cada animal e seus familiares. Isso, na pergunta já fala dos familiares. Então, um casal de cada espécie de animal. Um casal de cada espécie de animal. Ô, pro, cheguei agora. Em que página você tá? Tarefa 25. O que está sendo carregado na arca em lugar dos seres que você indicou na questão anterior? Comidas enlatadas dos seres que ele provavelmente deveria ter enviado. Muito bem, Camille. Então, alimentos enlatados de animais. Alimentos enlatados de animais. Questão 4. O que essa troca sugere sobre o mundo animal? O que essa troca sugere sobre o mundo animal? O exagero da industrialização, a intensa industrialização que acabou interferindo na relação do homem com a natureza, as grandes transformações feitas pelo homem na natureza. Quem que respondeu esse? Lorena. Lorena, você chegou sozinha nessa conclusão? Que resposta boa sua! Eu fiz, só que a minha ficou errada, eu não tinha entendido. Aí eu fui lá conferir na tarefa net, aí eu preferi colocar assim que o meu não estava certo. Ah, entendi. Mas essa tarefa tem no Tarefa Net? Tem todas. Eles disponibilizaram todas agora? Eu não queria trazer a resposta errada, aí eu coloquei essa aqui. Tá, não tem problema, meu amor, tá ótimo, é isso mesmo. É que ficou muito certinho, ficou perfeito, mas tá ótimo. Então, olha lá, o que essa troca sugere sobre o mundo? Essa troca, gente, sugere que nós temos o quê? Uma transformação na relação entre os homens e a natureza, né? Então, em vez do Noé estar salvando a natureza, estar salvando os animais, na verdade, ele está consumindo, está matando, né? Então, nós temos uma transformação, tá certinho, seu Lorena? Temos uma transformação na relação entre o homem e a natureza. Em vez de salvar, está matando. Em vez de salvar, está matando.
5. Se você não conhecesse a historinha de Noé, ia dar para entender tudo isso, gente? Não. Não, né? Não ia dar. Então, escrevam aí, corrigido oralmente, 9/6. Ô, Pro, errei a 4. Você pode falar? Professora, tem alguém com o microfone. Tem alguém com o microfone ligado e não tá dando pra te entender porque tá dando interferência. Só um minutinho. Corrigido oralmente, 9/6. Pessoal, a tarefa 26 é tarefa NET, então vocês precisam corrigir lá no site do objetivo, tá? Agora, eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 33. Lá na página 33. Então, nós vamos estudar agora como surgiu a língua portuguesa. Nas aulas anteriores, vocês estudaram a origem do idioma, né? Tanto pela mitologia quanto por texto objetivo. Agora nós vamos ver sobre a origem da língua portuguesa, como a língua portuguesa surgiu, certo? Vocês irão ler as tirinhas da página 33, responder as questões da página 34 e 35. Páginas 34 e 35. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem essas questões. Alguma dúvida? Ok. Eu vou rapidinho no banheiro, 2 minutinhos eu já venho, tá? Já volto.
Eu acabei, tá? Ótimo. Sim. Eu tô com dúvida 1.5. No que você está com dúvida? Eu tô com dúvida. Eu não sei Qual muito bem o que é língua mãe e língua irmã. Sim. Língua mãe é que dá origem. Língua irmã são as que vieram dessa língua. Tá bom, obrigado. Imagina.
Vamos lá então, pessoal, correção. Então, nós temos lá 3 tirinhas, né? Que tem a mesma historinha, mas cada uma delas está num idioma diferente. Questão ponto 4. Vocês tinham que tentar inferir o que significa cada uma das tirinhas passando para a língua portuguesa. Mais ou menos, não tem que estar igual de todo mundo. Primeiro balãozinho da tirinha. O que está querendo dizer em português, gente? Quem poderia responder? Eu posso? Pode, meu bem. Milhões e milhões de pessoas vivem no mundo. Mas afinal de contas, para quê? Exatamente, né? Então, milhões e milhões de pessoas vivem no mundo para quê? Não precisa ficar igual, tá bom? Mais ou menos isso. Segundo balãozinho, quem gostaria de falar? Posso falar? Pode. Por que estamos todos neste mundo? Digo, Exatamente, né? Por que está todo mundo aqui? Por que a gente está nesse mundo? Terceiro balãozinho. Posso responder, Pro? Pode. Disso eu não sei, mas se quiser trago a resposta amanhã. Isso, né? Isso eu não sei, agora eu estou com pressa. não, eu coloquei agora eu estou com pressa, mas se você quiser, posso descobrir isso. Certo. Tá? Então, alguma coisa relacionada a essas respostas. Agora estou com pressa, mas posso trazer a resposta amanhã se você quiser. Tá ótimo. 1.5. Os estudiosos classificam os idiomas em famílias, como língua mães e irmãs. Ao concluir essa atividade, você arriscaria dizer que alguma das línguas acima, francês, italiano, espanhol e português, poderia ser a mãe das outras? Sim ou não, gente? Vocês acham que alguma dessas 4 é a língua mãe? Espanhol e português eu acho que são irmãs. Não, aqui está perguntando se alguma dessas são línguas mães. Será que alguma dessas são línguas mães? Não, né? Essas Não. 4 línguas, elas são línguas irmãs. Não. Essas 4 línguas são irmãs. 2. Começamos este módulo estudando a fundação de Roma. Qual é a relação entre a Roma antiga e o idioma português? Posso gente? falar, senhor? Depois Pode. posso falar, senhor? Pode falar, Vinícius. Os terroristas, que são os países de Portugal, Espanha e Itália, dentre de outros, fizeram parte do Império Romano por séculos, sendo fortemente influenciados pelo latim vulgar, falados pelos soldados romanos. Você foi lá no texto pegar a resposta, não podia. Não podia ir lá no texto pegar a resposta. Isso aqui Posso tinha que falar, ser... Pro? Pode. Tinha que ser o que você acha? Não Eu podia ir no texto pegar a resposta. Pero o meu não tem nada a ver com o texto. Eu acho que em um momento uma língua que se falava em Roma se cruzou com outra língua e assim com algumas modificações se tornou o português que conhecemos hoje. Isso, né? Então a relação é o idioma, né? A relação é o idioma. A relação é o idioma de Roma que deu origem à língua portuguesa. Depois, aqui fala da importância da leitura dos títulos, subtítulos e do resuminho. E lá na página 35 pede para que antes de ler o texto, ou seja, não é para ler o texto, vocês lessem apenas os títulos, subtítulos e lá no finalzinho o resumo e respondessem. Primeiro, os títulos e subtítulos dão pistas de que nós encontraremos no texto a relação entre os romanos e a língua portuguesa? Nos dá essas pistas? Os títulos e os subtítulos? Sim! Sim. É só vocês lerem lá, gente.
o latim vulgar e a origem do idioma português, né? Então, sim. É por que você chegou a essa conclusão? Porque está escrito, né? Está escrito lá nos títulos e subtítulos. B. As pistas fornecidas pelo título e subtítulos são suficientes para ter certeza disso? São suficientes? Sim. Não são suficientes, né? Nós precisamos dos detalhes do texto para ter certeza dessas informações. Então, não são suficientes. É necessário ter os detalhes do texto para chegar a essas informações. Aí a 3.2 pede para vocês lerem o resuminho que está lá na página 38 e colocar as suas conclusões sobre o assunto. Agora, o que vocês vão fazer? Agora sim, você vai ler o texto completo da página 36, 37 e 38 e vai responder as duas questõezinhas sobre o texto que tem na página 38, tá? Então, agora sim, vocês vão fazer a leitura do texto. Página 37, 36, 37 e 38. Alguma pergunta? Pode começar. Depois tem que responder alguma coisa? Página 38. Tá, obrigada.
Eu acabei. Eu mandei Ótimo. pra você agora. Ótimo. Vamos lá então, gente. Bom, esse texto, ele diz o seguinte, que há muito tempo atrás, né, há muitos séculos atrás, os romanos saíram lá de Roma e foram lá para a Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, e dominaram aquele território por muitos séculos. Então, lá já existia um povo, ou melhor, vários povos, que falavam várias línguas diferentes. Mas, quando os romanos chegaram lá, eles impuseram aquele povo que falasse a língua deles, a língua dos conquistadores. Igual quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que eles impuseram que os índios falassem a língua portuguesa, né? Então, o que aconteceu? O latim, naquela época, ele tinha duas versões. Uma chamava latim vulgar, que era o latim que era usado para ser falado. E não tinha muita regra, as pessoas podiam usar ali de formas diferentes. E tinha também o que era chamado de latim literário, que era o latim escrito. Naquela época, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, então utilizavam o latim vulgar. Então, nós tínhamos lá as pessoas que falavam vários idiomazinhos, várias línguas diferentes, mas os romanos chegaram lá colocando a sua cultura, impondo a sua cultura, entre as coisas da cultura, a sua língua, e solicitaram que as pessoas utilizassem apenas o latim para falar, que no caso era o latim vulgar, tá? Então, olha lá, 3.4. Segundo o texto, como os falantes das diversas regiões ocupadas pelos romanos foram alterando o latim vulgar, transformando-o em outras línguas, como o português, o espanhol, o italiano e o francês. E aí, como é que aconteceu essa modificação do latim vulgar até se transformar, por exemplo, na língua portuguesa? Pode falar, bem. Ele foi mudando com a ajuda de outras línguas, Os romanos invadiram. Como, por exemplo, a língua de Portugal. Eles foram o quê? Mudando com a ajuda de outras línguas. Mudando com a ajuda do quê? De outras línguas. Não existia ainda... eu acho que eu não entendi muito bem sua resposta, ficou um pouco complicado. Como que aconteceu essa transformação, gente? Essa transformação, Eu posso falar o que eu coloquei? Pode. Os romanos invadiam terras e exigiam que seu idioma fosse falado pela sociedade. O latim vulgar foi o que deu origem ao português. Sim, isso sim, mas o que a pergunta está pedindo é como ocorreu essa transformação? Como que aconteceu a transformação do latim para a língua portuguesa? Como que aconteceu essa transformação? A transformação, gente, ela foi acontecendo pela pronúncia.
O latim vulgar não dava a oportunidade das pessoas falarem da forma que queriam, porque não tinha regras. Então, o latim vulgar não tinha regras. Então, as pessoas foram pronunciando cada um à sua maneira, e aí, com o passar do tempo, isso, gente, demorou muito tempo, foi surgindo uma nova língua, que era a língua portuguesa. Então, como que aconteceu isso? Com a pronúncia diferente, com a pronúncia diferente, das pessoas do latim. Com a pronúncia diferente das pessoas do latim. Então, elas foram pronunciando diferente, até que em determinado momento ficou tão diferente que, na verdade, não era mais o latim, era uma nova língua. E isso não foi de um dia para o outro, isso demorou muito para acontecer. 3.5. Na 3.5 diz o seguinte: a língua portuguesa, ela é uma variante do latim vulgar, certo? Aquele latim que não tem regras. Mas e se fosse falado lá em Portugal, lá na Península Ibérica, em vez do latim vulgar, o latim literário? Será que hoje nós teríamos uma língua mais parecida com o latim? Sim ou não? Se a língua portuguesa tivesse tido origem do latim literário, a nossa língua hoje seria mais parecida com o latim? Sim. Por quê, gente? Posso falar, Pro? Pode. Ó, eu coloquei o que estava aqui, então eu comecei assim. Mais próximo, pois não haveria mistura de língua, e assim pode ser que nós falássemos algo mais próximo do latim. Não é por isso, não é porque não haveria mistura de línguas. Por que se fosse o literário e não vulgar, a nossa língua seria mais parecida com o latim? Posso falar, Pro? Pode, Lorena. Pois seríamos obrigados a saber o latim literário, que era escrito e tinha regras fixas. Então nunca poderia ser mudado. Perfeito, Lorena. Exatamente, porque o latim literário tinha regras. E aí as pessoas teriam que obedecer às regras, não dando oportunidade para tantas modificações. Então, por quê? O latim literário tinha regras, o latim literário tinha regras, vírgula. As pessoas teriam que obedecer a essas regras, não dando oportunidade para tantas modificações. Não dando oportunidade para tantas modificações. Não dando oportunidade para tantas modificações. Escrevam aí, corrigido oralmente, 9/6. Corrigido oralmente, 9/6. Pessoal, quinta-feira é feriado, tá? Então, nós não teremos aula de português. Então, nós nos encontramos de novo na terça-feira que vem. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Tudo tranquilo? Não. Então, eu me despeço de vocês, desejando uma boa semana. Ô, Pro, aqui, Sim. aquele texto que você falou que você vai fazer, que a gente tinha que fazer, você não vai olhar? Avaliação feita pelo responsável. Tá escrito aí na sua apostila, meu bem.
Não vou olhar. Quando a gente retomar na sala de aula, a gente pode tirar algumas dúvidas se vocês tiverem, mas os textos não serão olhados online, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Tchau. Não? Então, boa semana, bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Uma boa semana para você também. Tchau, tchau. Tchau.